Empresários, gestores e outros cargos importantes e estratégicos dentro das empresas precisam saber se comunicar de forma assertiva e emocionalmente inteligente para uma maior harmonia do time e aumento dos resultados em todos os setores. Para conversar sobre comunicação assertiva para líderes aqui comigo, o super mentor Diego Knebel. Boa tarde, Diego, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Diego, primeiro, quem pode ser considerado um líder? Liderar, né? A palavra-chave da liderança é influência. Então, quando eu consigo gerar influência sobre alguém, eu posso dizer que eu exerço algum tipo de liderança sobre esta pessoa. Em qualquer área, dentro de uma empresa especificamente, o líder, ele precisa influenciar essas pessoas, o seu time, em prol do mesmo objetivo. Então, fazer com que todo mundo trabalhe, intencione, estabeleça metas, sempre para o mesmo objetivo. Essa é a grande função de um líder numa organização. Aí, quando a gente fala desse emaranhado todo, a gente fala sobre comunicação também. Como que esse líder, por que a liderança tem que ter uma boa comunicação, Diego? Porque a liderança, ela já é resultado de 2 passos anteriores. Pensa comigo. Quais? Para que eu exerça essa influência enquanto líder, eu preciso me relacionar bem primeiro. E para me relacionar bem, eu preciso me comunicar bem. Porque eu costumo dizer que a comunicação, ela é a liga das relações humanas. Então, a maneira como eu me comunico vai dar o tom para esses relacionamentos e vai dar o tom também para essa consequência, que é essa influência de liderança. Por isso que é importante que eu me comunique bem. E como que a pessoa, por exemplo, como esse líder, porque muitos gestores e líderes têm medo do tal temido feedback. Por que a gente tem tanto medo, por exemplo, das pessoas darem um feedback sobre a gente? Essa é uma pergunta excepcional, porque grande parte tem. Eu transito por várias empresas e eu vejo isso. Quando o feedback é corretivo, pior ainda. Por né? quê? Porque quando eu não gosto de ser corrigido, eu também não gosto de corrigir. E a nossa mentalidade, Patrícia, mesmo dentro das empresas, é aquela mentalidade ainda de pai e de mãe para filho. Então, cobrar como se estivesse cobrando uma criança, como se estivesse cobrando o seu filho mesmo, né? E a mentalidade de um líder dentro de uma empresa é diferente. Primeiro, ele tem que entender que a conversa é entre 2 adultos. Então não adianta trabalhar com medo, não adianta ser autoritário num feedback corretivo, porque é criança que muda por medo. O adulto, ele gosta de mudar, ele gosta de ser corrigido dentro de um clima harmonioso, dentro de um clima leve, saudável. Então, o toque central aqui, para quem está pensando em exercer um cargo de liderança ou já está no cargo de liderança e tem medo do feedback corretivo, mude a sua mentalidade sobre esse momento. Deixe de enxergar esse momento como algo ruim, como algo penoso, como algo pesado e passe a entender o seguinte: quando eu levo uma correção para alguém, se isso for feito de forma assertiva, e rapidinho, assertividade significa o meio do caminho entre a passividade e a grosseria. Então, na assertividade, eu consigo falar tudo o que eu preciso falar de uma forma leve, tranquila e também dar o espaço para que o outro fale. Então, esse é o equilíbrio da assertividade. Então, quando você entende que um feedback tem que ser de forma assertiva, você vai proporcionar um momento e você vai dar, olha essa palavra, Patrícia e pessoal de casa, você vai dar um presente para essa pessoa. Porque se eu me disponho de uma forma harmoniosa a te corrigir, a mostrar para você um erro, aquilo que você não está conseguindo fazer sozinho, porque muitas vezes acontece isso, né? Eu não consigo ver o que eu estou fazendo de errado e eu preciso de alguém de fora para me mostrar. Se eu consigo me dispor a fazer isso de uma forma leve, o outro ele tem uma tendência a aceitar mais aquilo, porque ele vai entender que aquilo é um presente na sua evolução pessoal e na sua trajetória profissional. E muitas vezes esses erros acontecem porque a pessoa está tão carregada de coisas para si, puxa tudo para ela, para o líder, né? Puxa tudo e não sabe delegar. Por que muitos líderes e gestores não conseguem delegar? Legal. Eu costumo falar que delegação e feedback são feijão e arroz. Eles caminham juntos. Muitos líderes não delegam, primeiro porque não conseguem confiar nas outras pessoas. Não acreditam que elas vão realizar aquilo. Segundo, porque os líderes não acreditam que esta pessoa que vai receber a delegação vai fazer tão bem feito quanto ele faria. Então, já que eu sei que não vai sair tão bem feito, eu vou e faço. Então ele não confia, ele não acha que vai sair tão bem feito. E perceba o terceiro ponto, ele não dá o direito do outro errar.
Porque perceba que uma das grandes funções do líder é criar novos líderes. Permitir que as pessoas avancem. E para avançar eu vou errar e vou acertar. Então eu tenho que estar disposto, enquanto líder, delegar, dar o direito de que essa pessoa acerte e também erre, ou erre parcialmente, para que eu, enquanto líder, reajuste a rota o mais rápido possível junto com ela, para que ela passe a curva de aprendizado o mais rápido possível e desempenhe aquela função como ele desempenhou até então. E quando a gente tem, por exemplo, nas empresas, isso eu acho que acontece muito, líderes que são amigos, por exemplo, né? Dos colaboradores, enfim, na hora da cobrança, na hora de você chamar para vem, e agora, vó, preciso disso, daquilo. Às vezes a pessoa leva para o lado pessoal, Exato. Não consegue separar, né? Ó, aqui eu sou gestor, amigo lá fora. E como lidar com isso, Diego? Muito legal também essa pergunta, Patrícia. Porque quer ser aceito, né? Quando você é amigo aqui fora da empresa, você leva essa amizade para dentro e você quer continuar sendo aceito. Então, a estratégia que eu sempre sugiro para os líderes com quem eu me relaciono é a seguinte: entenda que ali dentro você é um representante do CNPJ. Todo mundo, independente do cargo hierárquico, do nível hierárquico, é representante do CNPJ. Então, as ações elas precisam ser sempre em prol do que é melhor para o negócio. Então, eu tiro um pouco o meu CPF de lado e começo a entender que o meu líder está agindo comigo sempre para aquilo que é melhor para a empresa. Então, se todo mundo entender que ali dentro o que mais importa, sim, são relacionamentos saudáveis, mas o objetivo central é sempre fazer o que é melhor para a empresa. Então essa mentalidade vai mudar e tudo vai ficar mais fácil. Agora, todo mundo quer também ser amado, quer ser admirado. É possível isso? Tem um passo a passo, uma receitinha de bolo aí pra gente, para esse líder ser amado, respeitado, admirado? Muito legal. Se você quer, então, melhorar a sua liderança e para um próximo nível na sua liderança, a primeira coisa que você precisa fazer é não pare o seu processo de evolução pessoal. Desenvolva-se, faça formações, busque mentorias e vá se desenvolvendo. Por quê? Porque daí vem o segundo ponto. Você precisa ser exemplo. Perceba que ser exemplo não é ser perfeito. Ser exemplo é mostrar para as pessoas que você também busca praticar aquilo que você fala. Isso se chama coerência. Então, um líder coerente é fundamental. E o terceiro ponto goste de pessoas, né? Desenvolva essas habilidades para gostar de acompanhar as pessoas também no seu processo de desenvolvimento. E quando a gente tem aquele líder, Diego, que é muito técnico, né? Que a gente tem aqueles líderes que às vezes são muito técnicos, que entendem maravilhosamente bem de tudo, mas para lidar com pessoas, aí já trava, aí já não é mais, né? Como fazer? Isso é muito do perfil comportamental. Os líderes mais técnicos, na minha experiência, geralmente eles têm um perfil mais analítico. Entende? O perfil analítico é um perfil que prefere trabalhar sozinho e gosta das coisas exatas. Só que quando eu estou me relacionando com as pessoas, não são relações exatas. Você pode vir qualquer coisa dessas pessoas. Então, para evitar isso, eles preferem não trabalhar com pessoas. Mas isso é completamente passível de ser desenvolvido se ele estiver disposto a. E para quem está começando, quem, por exemplo, está galgando, quem sonha em ser um líder, né, ser um gestor no ambiente de trabalho, que dicas você daria para essa pessoa? Primeiro, buscar esse seu caminho de desenvolvimento constantemente. Nunca parar. Ah, mas a empresa não investe na gente. Eu escuto muito isso por aí. Busque o seu desenvolvimento. Invista em você. É o melhor investimento que você pode fazer. Né? Segundo ponto, precisa gostar de pessoas, como eu falei anteriormente. Por quê? Porque você lembra dos 3 passos que eu disse antes? Você vai se comunicar de forma equilibrada, assertiva, para ter relacionamentos saudáveis, para daí sim você ser um líder real. Por quê? Porque existe uma diferença entre o líder real e o líder formal. O que é um líder formal? O que é? O líder formal é aquele líder que está no papel. A empresa falou que a partir de hoje, Patrícia é líder aqui nesse time. Formal, está no papel. Mas nem sempre o líder formal é o líder real, porque o líder real é aquele que consegue realmente exercer essa influência, essa empatia, esse carisma dentro do time para fazê-lo rumar ao mesmo objetivo. Entendi. Então, é muito importante que você queira se desenvolver como um líder real e não somente como um líder formal. Olha lá quantas dicas, hein, gente? Terminando o ano aí, 2024 já bate na nossa porta. Aí você pensa, Patrícia, vai ser o meu ano, eu quero ser um líder. Ou se você já é um líder, vou mudar a postura. Dá para aproveitar esse fim de ano, fechar um ciclo e já começar o outro com o pé direito, Diego. Exatamente. Lembrando que o desenvolvimento ele é constante. Sim. Ele é constante. Então, você não vai
você não vai fechar o ano e vai começar um novo ciclo em 2024. Por quê? Porque o seu processo de desenvolvimento, ele vem a vida inteira. Não adianta você achar que vai fazer um curso, uma formação e vai ser este líder real que eu comentava agora há pouco tempo atrás. É um processo constante de autodesenvolvimento, na minha autoliderança, liderança de mim mesmo, das minhas emoções, dos meus recursos, para daí sim eu estar apto a liderar outras pessoas. Agora, eu falava ali também sobre a questão de emocionalmente, né? O emocional deste líder, como que deve ser, desse gestor? Olha só, aquele ser exemplo que eu disse agora há pouco tempo atrás, que não é ser perfeito, mas é buscar este equilíbrio emocional. Por quê? Porque você vai lidar com pessoas diferentes, que aprendem diferente, que têm gostos diferentes, mas que precisam rumar para o mesmo objetivo, para o mesmo lado. Então é importante que você exerça, inclusive muitos líderes eles meditam, porque eles precisam exercer esse lado de concentração, de estado de presença, para que na hora que for, principalmente resolver situações complexas, ter conversas difíceis, ele consiga administrar um conflito, por exemplo, ele consiga administrar as suas emoções, mesmo se o outro não conseguir segurar as emoções. Então, o líder ele acaba sendo um espelho para essa pessoa. Ele precisa ter uma força um pouco maior do que o liderado. Tá, e essas coisas que você falou todas, as pessoas, elas conseguem aprender, porque às vezes a pessoa pensa, não, é que a pessoa já nasceu assim, ela já nasceu líder, é um líder nato, né? Já nasceu. Algumas pessoas, eu concordo que elas nascem, vamos dizer assim, ao longo da vida vai desenvolvendo alguma coisa que você fala, ela ou ele, tem jeito de líder, mas pode-se aprender também, né? Sem dúvida alguma. A liderança é completamente treinável, né? Você não chega na vida adulta... você chega na vida adulta somando as experiências da sua vida. Então, você aprendeu várias coisas na sua vida para que você olhe aquela pessoa depois de adulto e diga, ele tem jeito de líder. Mas ele só tem jeito de líder porque ele foi aprendendo ao longo da vida inteira habilidades, competências que o fizeram ter esta predisposição ou parecer que ele tem um jeitinho mais apropriado para ser líder. Mas quem nunca se imaginou sendo líder, é completamente possível sair do zero e chegar a construir um conjunto de competências, as chamadas soft skills, né? Hard skills são as competências técnicas e soft skills são as competências humanas, para que sim, as pessoas o enxerguem como um líder influenciador, um líder que tem a capacidade de conduzir um time. Líder tem idade? Jamais, jamais. A gente vê liderança na escola, nas crianças, naturalmente, já na adolescência, nos primeiros grupos que se formam sociais e qualquer idade, né? Em qualquer idade você exerce influência. Lembra que a liderança real é aquela que independe de cargos. Então, você pode ter uma pessoa que... Minha mãe, por exemplo, foi uma excelente líder na minha vida. Olha né? só. Que me ensinou muitas coisas, meu pai também. E as 5 pessoas que se você listar as 5 pessoas que mais exerceram influência na sua vida, que foram seus principais líderes, com certeza 2 ou 3 não são de empresas, são do seu círculo pessoal. Então, por isso é importante que você entenda que liderança não tem idade. Perfeito, Diego. Muitíssimo obrigada pela presença aqui juntinho com a gente aqui no Vitrine Revista. Passa seu Instagram para o pessoal te seguir e ter mais desses insights maravilhosos. Com muito prazer. @mentor Diego Knebel, assim como está na tela.